As correntes gritaram. A luz respondeu. A pedra permanecia imóvel, o céu silencioso, mas debaixo da terra algo se movia. Você já se perguntou o que aconteceu na longa noite entre a cruz e a ressurreição? Jesus não desceu para negociar com as trevas, ele veio para romper seus portões. Naquele reino oculto, a vitória já havia começado, e ao final desta jornada, você vai entender por que esta verdade esquecida pode reacender a sua fé. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora e não perca nenhuma revelação. Entre a Sexta-feira Santa e a manhã da Páscoa está o Sábado Santo, o dia em que o silêncio do céu não foi ausência, mas invasão. Como diz o Salmo, pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo capítulo 16, versículo 10. E se a vitória da Páscoa tivesse sido forjada na escuridão? Na tarde da Sexta-feira Santa, a colina do Gólgota ficou vazia. As vozes que gritavam diante da cruz se calaram. Os passos que acompanhavam o cortejo se dispersaram pelas ruas estreitas de Jerusalém. O céu, que antes se cobriu de trevas, recuperou lentamente a luz, como se nada tivesse acontecido. Mas a terra guardava um segredo. No jardim, o sepulcro estava fechado. A pedra, pesada e fria, repousava como sentinela. Guardas romanos vigiavam a entrada, alheios ao que se passava sob seus pés. Porque, abaixo daquele solo, começava a se mover algo que não se ouvia no mundo dos vivos. O ar parecia mais denso, como se o próprio submundo prendesse a respiração. O credo antigo declara com simplicidade: desceu à mansão dos mortos. Essas palavras não são figura de linguagem, mas testemunho de um ato real. Entre o último suspiro na cruz e o amanhecer da Páscoa, Jesus entrou no território que desde Adão havia sido domínio da morte. Não como prisioneiro, mas como rei que pisa o chão do inimigo para reclamar o que é seu. Muitos ignoram essa noite. Passamos do lamento da sexta para a alegria do domingo, sem considerar que, no silêncio do sábado, o coração da vitória já pulsava. O silêncio não foi ausência, foi o som invisível de uma invasão sagrada. O salmista, séculos antes, tinha proclamado: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo capítulo 16, versículo 10. Essa promessa ecoou através das gerações, até que, na escuridão das profundezas, começou a cumprir-se. Imagine a cena. Acima, a pedra do sepulcro permanece imóvel. As tochas dos guardas tremulam sob a brisa noturna. A cidade dorme. Mas no mundo abaixo, uma luz rompe o breu e avança, lenta e firme, entre muralhas erguidas desde o Éden. Não há batalha como as dos homens, não há gritos de guerra. Apenas a autoridade absoluta de quem é a vida, penetrando no território da morte. Você já pensou que a vitória pode ter começado na escuridão? Não no momento em que a tumba ficou vazia, mas no instante em que Cristo cruzou o limite da vida e pisou o solo do Sheol. Na superfície, nada parecia mudar. No invisível, as correntes mais antigas começavam a enfraquecer. Enquanto Jerusalém repousava, nos confins da criação, algo cedia. Como madeira antiga que estala antes de se partir, os portões de um império milenar tremiam. No horizonte subterrâneo, grades maciças mostravam as primeiras fendas, como se uma força de dentro para fora estivesse prestes a explodi-las. O que ninguém via era que o Cordeiro, já vitorioso pela cruz, caminhava para o coração da prisão, e cada passo que dava apagava séculos de silêncio. Para compreender o que aconteceu no Sábado Santo, precisamos entender o cenário em que Cristo entrou. A Bíblia não fala de um único lugar após a morte, mas descreve diferentes realidades espirituais, cada uma com seu significado. No Antigo Testamento, o termo mais usado é Sheol. Em hebraico, significa lugar dos mortos, e não é sinônimo automático de condenação.
Era visto como um reino de silêncio e sombra, onde tanto justos quanto injustos aguardavam. Ali, os patriarcas, os profetas e o povo de Deus repousavam com esperança na promessa futura. No Novo Testamento, escrito em grego, essa palavra é traduzida como Hades. No pensamento bíblico, o Hades era dividido, uma parte de descanso chamada seio de Abraão e outra de tormento para os que rejeitaram a verdade. Jesus ilustrou essa realidade na parábola do rico e Lázaro. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 23. Outro nome aparece em palavras de juízo, Abaddon. Em hebraico, significa destruição e, em alguns textos, é descrito como um poço profundo guardado por um anjo. Ele não é o destino final, mas um lugar de confinamento. E então, encontramos a Gehenna, termo usado por Jesus para falar de separação eterna. Vem do vale de Hinnom, fora de Jerusalém, lugar marcado por idolatria e sacrifícios pagãos. Ali, o fogo queimava continuamente, e isso se tornou símbolo do destino dos que rejeitam a misericórdia de Deus. Por fim, no Apocalipse surge o Lago de Fogo, o último destino do mal e de todo aquele que recusa a redenção. É o lugar onde, no fim dos tempos, até a morte será destruída. Como diz, e a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Visualize 4 portais. O primeiro leva ao descanso dos justos, um campo sereno, banhado por uma luz suave, onde reina a expectativa da promessa. O segundo se abre para um vale de desespero, onde reina a ausência de Deus. O terceiro é Gehenna, o fogo da separação. O quarto, ainda fechado até o juízo final, é o Lago de Fogo, o ponto sem retorno. O destino de Jesus no Sábado Santo estava traçado, o portal que guardava os justos. Ele desceria ao Hades, não para visitar, mas para libertar. As correntes desse lugar estavam velhas, mas firmes. Por séculos, ninguém as tocara. Agora, diante do Filho de Deus, começavam a vibrar como se pressentissem a derrota. As Escrituras nos lembram que a autoridade nunca esteve nas mãos do inimigo. O poder de prender ou soltar sempre pertenceu ao Criador. No Sábado Santo, esse poder entrou pessoalmente no território da morte para tomar de volta o que era seu. E se uma das portas do além tivesse sido criada não para permanecer fechada, mas para, um dia, ser aberta? Lá no fundo, as correntes estremeciam como cordas prestes a se romper. Algo estava prestes a mudar para sempre. A descida de Cristo não foi um improviso celestial. Ela estava inscrita nas Escrituras e confirmada pela fé da Igreja desde os primeiros séculos. Antes de a cruz ser erguida, já havia a promessa de que a morte não teria a última palavra. O apóstolo Pedro declara: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Essas palavras revelam que após entregar o Espírito na cruz, Jesus atravessou o limite invisível que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, para anunciar algo que mudaria para sempre o destino daqueles que aguardavam. O apóstolo Paulo acrescenta: ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu primeiro às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 9 e 10. O descenso não foi uma pausa na missão, mas parte essencial do caminho que levaria à plenitude de todas as coisas. Os primeiros cristãos não hesitaram em afirmar isso no credo apostólico: desceu à mansão dos mortos. Para eles, omitir esse detalhe seria como contar a história de um general vitorioso e esconder que ele entrou no território inimigo para libertar os prisioneiros. A tradição da Igreja nos dá imagens poderosas.
Nos ícones do Oriente, Cristo é retratado sobre portas arrebentadas, pisando sobre as dobradiças quebradas do Hades. Ele estende as mãos, não para um aperto delicado, mas para segurar Adão e Eva pelos pulsos e puxá-los para fora. Atrás deles, uma multidão de rostos reconhece o libertador e caminha em direção à luz. Na língua inglesa, esse ato ganhou o nome de Harrowing of Hell, algo como lavrar o inferno com arado de ferro. A imagem é a de um solo endurecido por séculos, rasgado de ponta a ponta pela lâmina afiada da presença de Deus. Não é uma negociação, é uma invasão que marca a terra inimiga para sempre. O que ele proclamou ali não foi uma oferta de trégua, nem uma tentativa de diálogo com as trevas. Foi a leitura de uma sentença irrevogável. A dívida está paga, a morte perdeu o poder, e as portas que mantiveram os justos presos se abririam para sempre. No silêncio profundo, uma fenda surgiu, onde nunca houvera abertura. Por ela escapava uma luz que não pertencia àquele mundo. Não vinha de fogo ou lâmpada, mas da glória do Filho, que caminhava com passos seguros em direção ao portão mais antigo do Hades. Nos relatos humanos, a vitória costuma vir acompanhada de ruído, trombetas, gritos, aplausos. Mas o triunfo de Cristo no território da morte avançou em silêncio. A autoridade dele não precisava de clamor. Sua simples presença era suficiente para fazer tremer tudo o que se sustentava sobre o medo. Não houve guerra como as conhecemos. Não se levantaram exércitos, nem se ouviram espadas se chocando. A Escritura afirma: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Foi um triunfo de autoridade, não de violência. O inimigo não era senhor do território que guardava. Era um carcereiro ilegítimo. As chaves que carregava nunca foram dele, apenas usurpadas. No momento em que Cristo entrou, a posse falsa terminou. As fechaduras não se romperam por força física, mas se abriram diante do olhar daquele que é a verdade. Imagine um tribunal no subterrâneo, onde sentenças foram proclamadas por séculos. Agora, um homem entra. Não traz rolos de acusação, mas cicatrizes que falam mais alto que qualquer palavra. Cada marca em suas mãos e pés é prova de amor invencível. No instante em que ele se apresenta, o medo muda de lado. Enquanto isso, correntes se desfazem sem serem tocadas. O som dos elos caindo ecoa pelas galerias, como sinos anunciando o fim de uma era. E no centro dessa cena, uma mão resplandecente se estende. Sobre ela, caem as chaves que nunca mais seriam usadas para trancar a vida. Aqui, faço um convite especial para você. No canal Histórias do Sagrado, cada episódio busca levar você a estes momentos em que a Escritura se abre e revela seus mistérios mais profundos. Se você deseja continuar caminhando por essas verdades e ser lembrado delas nos dias em que mais precisar, inscreva-se agora e ative o sininho. Assim, cada nova revelação chegará até você como luz que rompe a madrugada. Se ele foi capaz de atravessar o portão mais antigo do Hades e sair com as chaves, o que impediria que abrisse a porta da sua própria prisão interior? Talvez aquela que você acha que está selada há anos, ou aquela que você teme que nunca será destrancada. À frente, a luz se intensifica. Não há mais sombras que a possam conter. Ela aponta para um novo caminho, como se já soubesse exatamente aonde ir. E nessa direção, algo ainda maior está prestes a acontecer. Quando as chaves mudaram de mãos, o silêncio foi quebrado por um som novo, não de resistência, mas de libertação. Portas começaram a se abrir, e uma luz viva atravessou corredores que por séculos não haviam visto nenhum brilho. Então, a procissão começou. Na linha de frente, dois rostos conhecidos pela história, Adão e Eva. Não como lendas distantes, mas como pessoas que carregavam nos olhos a dor da separação desde o Éden. Diante deles estava o segundo Adão, não para acusá-los,
mas para levá-los para casa. Atrás vinham Abraão, o amigo de Deus, e Sara, que sorriu diante da promessa impossível. Isaque, Jacó, José, que guardou a fé no Egito. Moisés, que viu a terra prometida de longe, agora atravessava para a verdadeira promessa. Davi, que cantou salmos de confiança mesmo no vale da sombra da morte, avançava com passos seguros. Profetas e mártires se juntavam à multidão, cada um com sua história de fidelidade e esperança. Entre eles, um rosto novo. Um homem que poucas horas antes tinha sido crucificado ao lado de Jesus. Fora ladrão e condenado, mas ouvira do próprio Cristo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 43. Agora caminhava com a serenidade de quem foi perdoado e transformado em testemunha eterna da graça. O Evangelho de Mateus nos revela: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Não foi apenas um resgate espiritual, mas um sinal visível de que a morte tinha sido derrotada. Paulo descreve o sentido desse ato com palavras precisas. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. O próprio cativeiro foi preso e a liberdade tornou-se presente e eterno para todos os que estão em Cristo. Imagine as portas caídas no chão, com as dobradiças partidas e o eco de passos que sobem em direção à luz. Não há confusão nem pressa. É como um êxodo sagrado, guiado por um pastor que conhece cada nome e cada ferida. A luz não apenas mostra o caminho, ela preenche o próprio ar. Se ele abriu o portal para aqueles que esperaram gerações inteiras, por que não abriria o seu? Não importa quão longa seja a sua noite ou quão profundas sejam as paredes à sua volta, a mão que libertou patriarcas e profetas é a mesma que se estende a você hoje. E enquanto o cortejo ascende, o reino que antes parecia impenetrável começa a se esvaziar. O silêncio do Hades agora é o silêncio de um lugar derrotado. Mas há um último encontro a acontecer antes que tudo se conclua. Havia um trono no coração do Hades. Não era feito de ouro, mas de acusações. Pilhas invisíveis de sentenças, registros de culpas e lembranças de pecados compunham sua estrutura. Por séculos, o acusador sentou-se ali, alimentando-se do medo e da vergonha das almas. Sua força não estava em correntes de ferro, mas em palavras que feriam e enredavam. Nesse trono, o inimigo acreditava reinar. Cada nome era um caso encerrado, cada vida marcada como irrecuperável. Mas agora, diante dele, estava aquele que não apenas conhecia cada uma dessas histórias, mas também carregava em seu corpo o preço já pago por todas. Cristo não precisou gritar, não precisou se defender. As marcas em suas mãos e pés eram testemunho suficiente. Elas proclamavam: está consumado. E no silêncio desse tribunal, a sentença eterna já estava decidida. Nenhuma acusação poderia permanecer de pé diante da presença da verdade encarnada. As Escrituras registram suas próprias palavras. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Era a declaração de soberania absoluta. Aquele que foi condenado injustamente agora estava ali para executar o juízo definitivo. O profeta Isaías, séculos antes, havia pintado essa cena com detalhes surpreendentes. E contudo levado, foste ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e dirão: é este o homem que fazia tremer a terra e estremecer os reinos? Livro de Isaías, capítulo 14, versículos 15 e 16.
O que parecia invencível era, diante de Deus, apenas uma sombra prestes a se dissipar. Cada crente conhece algo desse cenário. Dentro de nós, existe uma voz que se ergue como juiz severo. É o acusador interior, que repete erros passados e nos convence de que não merecemos ser livres. Mas o mesmo Jesus que se levantou diante do trono de mentiras no Hades, também se levanta hoje diante das mentiras que nos aprisionam. Ele não precisa negociar com elas. Ele as desfaz com a luz da sua presença. O que aconteceu em seguida não foi explosão, mas dissolução. O trono não caiu com estrondo, mas começou a perder forma, como areia que se esvai entre os dedos. O poder do acusador não foi arrancado à força, foi anulado pela verdade de que a dívida já estava paga. E uma vez que a base desapareceu, todo o resto desmoronou. A cena era solene. O acusador não tinha mais nada a dizer. Aquele que antes falava com ousadia, agora se calava diante do Cordeiro. E onde antes havia um trono de orgulho, restava apenas um espaço vazio. Se Jesus calou para sempre a maior de todas as vozes acusadoras, que mentira ainda poderia resistir diante dele na sua vida? Na distância, já não se ouvia o eco de corrente alguma. Um caminho se abria, iluminado e seguro, conduzindo para fora do domínio que por tanto tempo prendeu os justos. E Cristo, à frente, guiava o passo seguinte para a vitória completa. O Sábado Santo não pertence apenas ao passado distante, preso entre a cruz e a manhã de Páscoa. Ele é uma realidade viva, que continua acontecendo sempre que Cristo entra nos lugares onde a luz ainda não chegou, porque cada ser humano, em algum momento, conhece o seu próprio Sheol interior, aquele território secreto onde guardamos dores, medos, memórias e culpas que achamos que ninguém pode tocar. Nem sempre essas prisões são visíveis. Muitas vezes, elas se escondem atrás de sorrisos, rotinas ocupadas e respostas automáticas. É possível viver anos sem perceber que certos cômodos da alma foram fechados e que as chaves parecem perdidas. São lembranças que evitamos revisitar, decisões erradas que ainda ecoam, palavras que nos feriram profundamente e que voltam como fantasmas silenciosos. A descida de Cristo ao Hades nos revela algo extraordinário. Não existe porta que ele não possa abrir, nem muro que possa detê-lo. Aquilo que para nós parece inalcançável está ao alcance do toque dele. No Sábado Santo, ele atravessou os portões de ferro de um reino milenar. Hoje, ele atravessa as portas invisíveis do coração humano. O que ele fez por Adão e Eva, por Abraão e Sara, por Davi e por tantos justos que esperavam, ele continua fazendo agora. Só que, desta vez, não para conduzir almas físicas para fora de um lugar literal, mas para libertar homens e mulheres de prisões emocionais, espirituais e até relacionais. Na vida da igreja, essa presença libertadora se manifesta de forma concreta. A confissão é uma dessas portas. Nela, Cristo atravessa a fechadura da vergonha e derrama ar puro de perdão. A Eucaristia é outra. Ali, ele entra com sua própria vida para alimentar, curar e fortalecer. Na intercessão, ele se inclina sobre histórias partidas e, com paciência infinita, começa a costurar o que parecia impossível de restaurar. Ele disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem." Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9. Note que ele não afirma apenas abrir a porta. Ele é a própria porta. Isso significa que estar nele é viver num estado permanente de acesso à vida, de liberdade e de paz. E o apóstolo João acrescenta: "No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo." Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Quando esse amor perfeito entra, ele não apenas afasta o temor, mas transforma o ambiente inteiro. É como abrir uma janela num quarto que esteve fechado por décadas. A luz entra, o ar circula
e tudo começa a mudar. Imagine agora uma porta antiga, de madeira marcada pelo tempo, com uma fechadura que parece não ter sido usada há anos. Você já tentou abri-la tantas vezes que desistiu. Então, um dia, ouve o som suave de metal girando. Não são suas mãos, é ele abrindo por dentro. A fresta se ilumina e, num instante, o que antes estava estagnado é invadido por luz e calor. Onde hoje você precisa que uma porta se abra? Pode ser no perdão que você hesita conceder, na cura de um trauma, no reencontro com a fé ou na coragem de enfrentar um futuro incerto. Lembre-se, a mão que abriu os portões do Hades está diante da sua porta. E lá no horizonte há ainda um último portal, um que nenhum esforço humano pode mover, mas que começa a ceder à simples presença do Rei. A procissão não parou. E o passo final, o que sela toda a vitória, está prestes a acontecer. A vitória da Páscoa não começou com a pedra rolada. Começou no silêncio profundo, quando o Cordeiro entrou no domínio da morte e, com passos seguros, reclamou tudo o que lhe pertencia. O Sábado Santo é o lembrete de que Deus age mesmo quando parece que nada está acontecendo. A luz começa a nascer onde menos esperamos. O descenso de Cristo não foi apenas um ato de libertação para aqueles que o aguardavam há séculos. Foi também o decreto de que nenhuma prisão pode permanecer fechada diante dele. Ao abrir o portão do Hades, ele declarou aberta toda a porta que leva à vida. Desde então, não há mais cadeia eterna para quem está em suas mãos. O salmista já havia profetizado: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo capítulo 24, versículos 7 ao 10. Não era apenas poesia, era o anúncio de uma chegada que mudaria para sempre a história. E o Apocalipse nos leva ao final dessa promessa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O que começou naquela noite silenciosa chegará à sua plenitude quando toda dor e toda lágrima forem apagadas. O portão agora está aberto para sempre. Nenhuma mão humana o fechou, e nenhuma mão humana poderá fechá-lo. A procissão de luz que começou no Sábado Santo segue avançando, alcançando corações, abrindo caminhos, restaurando histórias. E essa mesma luz está diante de você agora, convidando-o a caminhar para fora das ruínas que ficaram para trás. Se esta mensagem falou ao seu coração, quero lhe fazer um convite muito especial. Aqui no canal Histórias do Sagrado, cada vídeo é preparado para conduzir você a momentos como este, em que a palavra de Deus deixa de ser apenas um texto e se torna um encontro vivo. Por isso, inscreva-se agora e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhuma nova revelação que possa fortalecer sua fé nos dias de alegria e também nos dias de silêncio. Escreva nos comentários: o Cordeiro venceu, para que possamos celebrar juntos essa verdade eterna. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. Talvez seja exatamente hoje que as correntes dessa pessoa comecem a se soltar. Diante de você, há um corredor de luz que atravessa as sombras e conduz à vida. A decisão de dar o primeiro passo é sua, e ao caminhar, você não estará sozinho. O mesmo Cristo que abriu os portões do Hades caminha ao seu lado, agora e para sempre.